Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho com muito prazer e é sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e também na nossa rede União de Rádios. Rede União é a rede que chegou para ficar, aonde a gente tem música e informação na medida certa e também nas nossas redes sociais a gente fala sobre televisão, sobre futebol e falamos também sobre política, dizendo a vocês que nesse canal, né, nós vamos falar só sobre política. Então, aqueles que são, né, que não gostam do assunto sobre política, então a gente vai entender se não quiserem, né, assistir a esse vídeo, né, a essa live. Então, o que acontece? Nós estamos aqui para não falarmos sobre a polarização, o que está aí, porque isso aí é muito ruim para o país. Essa polarização que tem feito tão mal, é uma pseudo-polarização, porque isso aí, de fato, está sendo colocado para... Eles querem que continue desse jeito. Precisamos de alternativas, de outros pensamentos, de uma nova liderança. Precisamos mudar o que está aí. Temos que mudar. Agora, depende muito da população, da participação da população, do engajamento e também da compreensão da população. Se ela compreender que essa polarização está afundando o país, né, com certeza eles vão mudar. Mas enquanto eles estiverem percebendo que a população, né, ela está alienada à situação política, então eles vão continuar fazendo e mantendo orçamentos secretos, né, que são aí dinheiros dos cofres públicos que são entregues aos parlamentares e que eles usam da melhor maneira possível, sem que haja uma fiscalização e uma cobrança da população. E nós vamos sempre continuar pagando, né, todas essas regalias que eles vêm obtendo. Mas isso é enquanto a população ela não realmente participar e entender, participando ou não da política, ela sofre os impactos das ações. Mas isso aí depende, né, do amadurecimento da própria população. Queremos falar sobre o estado do Rio de Janeiro, o aumento das passagens dos ônibus intermunicipais, essa covardia que foi praticada e está sendo praticada aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Falando sobre o seu Washington Reis, que é o secretário estadual de transporte, mais o governador Cláudio Castro, que já vai para o seu terceiro ano de mandato, né? Aqui ele foi reeleito no primeiro turno, prometendo também levar até a Baixada Fluminense, a cidade de Nova Iguaçu, o metrô, que ainda não saiu do papel, não se tem nenhuma movimentação, não se tem nada, né? O que nós temos melhoria nos transportes, zero, 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 ônibus sucateados, sempre os piores ônibus quebrados, uma passagem cara, absurda, absurda, né? E você compreender que a passagem de ônibus dentro das cidades da Baixada Fluminense, elas são mais caras do que a passagem dentro da cidade do Rio de Janeiro, é uma questão que a gente precisaria, né, de uma explicação por parte do secretário estadual de transporte, que é o senhor Washington Reis. Washington Reis, por que a passagem em Caxias, a passagem municipal em Caxias, é mais cara do que a da cidade do Rio de Janeiro? Preço da passagem da cidade do Rio de Janeiro, R$ 4,70 é a passagem. Você ainda tem 2 horas e meia do bilhete único, do benefício do bilhete único, e ainda você pode chegar, né, transitar todo o Rio de Janeiro, você vai pagar uma passagem a R$ 4,70. Na Baixada Fluminense, em Caxias, dentro da cidade de Caxias, a passagem R$ 5,90. Muitas vezes o deslocamento dos ônibus, meia hora, no máximo 40 minutos. R$ 5,90. Então, como explicar, senhor Washington Reis, que as passagens na Baixada é muito mais cara do que na própria cidade do Rio de Janeiro e isso também nas outras cidades? Falando também, os ônibus intermunicipais, você pega aqui o 418, Jardim Redentor Central, a passagem R$ 12,65. De 11,70 foi para 12,65. Como explicar um aumento desse, aonde você tem uma empresa que não investe, né, bota os piores ônibus, são os sucateados, os piores ônibus que a região coloca para o Parque São José e também para o Jardim Redentor, e agora, em questões de aumentos, 12,65. E aí o senhor secretário não explica, né, esses aumentos. Ou por causa de que desses aumentos? E por causa de que, secretário, essa precariedade nos serviços dos transportes? Porque os ônibus, muitas vezes, 40 minutos é o tempo de espera, né, que muitos desses passageiros, Vilados Teles, né, 417, os passageiros mofam nos pontos dos ônibus, mofam. E você não tem uma ação por parte do governo estadual para que isso mude, para que esse sofrimento da população acabe. Mas com relação a benefícios e aumentos para os empresários,
total, né? Então, quer dizer, e aí o secretário vem querer, né, agora alegar que a passagem do catamarã em Niterói, lá o valor que era de R$ 21 foi para R$ 7,75, eles estão querendo pegar, né, esse tipo de benefício que foi dado pela Prefeitura de Niterói para eles. Eles querem agora botar na conta deles essa redução lá da passagem do catamarã. A população tem que ficar de olho nisso, porque o que nós temos tido por parte do senhor Augusto Reis e também do governador Cláudio Castro é só aumento de passagem, né, sem pena. Então é inaceitável que agora eles queiram surfar na ideia do Rodrigo Neves lá de Niterói, e é preciso que o Rodrigo Neves também fale isso à população. Não aceite que eles peguem esses argumentos de que foram eles que foram lá para reduzir a passagem do catamarã. Aqui fala Valdeir Carvalho, um forte abraço, até uma próxima, pessoal. Temos que cobrar, temos que ficar atento, porque senão cada vez mais iremos pagar muito mais caro para um serviço precário.